Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis, esse é o 49º episódio do projeto. A gente está chegando na reta final dessa primeira temporada. Quero agradecer a todas as pessoas que já participaram como convidados e convidadas, agradecer às pessoas que têm prestigiado o projeto, não é, sempre comentando, sempre sugerindo pautas, mandando abraço, enchendo os convidados e convidadas de carinho, de atenção. Eu fico muito agradecido a todas as pessoas que nos acompanham nos episódios ao vivo e aquelas que também nos acompanham depois pelo YouTube, no Spotify, né, nos podcasts. Então, fico muito agradecido a todos e todas e quero dizer que hoje é um momento muito especial. Eu vou conversar com uma querida amiga, professora Maria Helena Sansão. Eu tive a oportunidade de assisti-la recentemente atuando numa banca de doutorado e fiquei encantado com a qualidade das observações, com o texto, com a precisão e com o respeito com que lidou com a candidata, e foi um momento memorável. E aí passei a seguir, a ler, a acompanhar, e hoje estou tendo a honra, o privilégio de receber a professora Maria Helena Sansão. Vou mandar o convite para ela e a gente começa a conversar. Mandando o convite. Aguardar um pouquinho. Oi, Erivelto. Boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Sim, vejo bem, ouço bem. Muito prazer em receber você, Maria Helena Sansão. Que privilégio, que felicidade. Eu estava comentando aqui, antes de mandar o convite para a gente dividir a tela, da minha alegria em ter conhecido você durante uma defesa de doutorado, de ouvir você, suas considerações, e fiquei como que encantado pelo seu trabalho e fui, né, procurar ler o que você escreveu, acompanhar um pouco da sua trajetória, e hoje estou tendo essa felicidade de conversar com você, de recebê-la aqui no projeto. Eu sei que você escolheu falar de filmes muito importantes, alguns até clássicos, e assim, muito obrigado pela presença. Para quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar, eu quero fazer aqui uma leitura inicial, um pouquinho sobre você. É professora do município do Rio de Janeiro até 92, é professora do Estado do Rio de Janeiro até 94, professora do Colégio Federal Pedro II, Unidade São Cristóvão, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicou o livro Sem Fantasia, Masculino e Feminino, em Chico Buarque, pela editora Grafia, em 1999, tem pós-doutorado em Portugal, vai falar um pouquinho para a gente também sobre essa experiência, uma poeta. Eu fiquei sabendo que escreve poesias, tem textos inéditos que vai apresentar para a gente hoje, numa deferência toda especial, uma vida inteira dedicada à educação, à arte, à cultura. Sei que é apaixonada por música popular brasileira, uma carreira brilhante. Então agradeço a você pela presença, pela participação e abro espaço para suas considerações iniciais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Erivelto. Eu que fico muito honrada de ter você, de você ter me convidado, né? Um convite assim, muito especial, muito gentil. A gente se conheceu na banca da Luciana Mangueira, né? E foi um breve encontro, então fiquei muito surpresa realmente quando recebi seu convite. E assim, acompanhei suas lives e sempre achei assim, você sempre tão gentil com as pessoas, tão cavalheiro, tão delicado, tão sensível, simpático e também bem-humorado. Então eu adorei, então assim, fiquei até ansiosa para chegar meu dia, porque no início eu fiquei meio apavorada, falei assim, eu não sei falar sobre filme, mas na verdade depois eu entendi a proposta, né? Quer dizer, alguns filmes que marcaram a minha vida e que de repente
a minha vida também poderia ser um filme, né? Então, eu gostei muito. Eu fico, assim, mais honrada ainda quando eu vejo quantas pessoas ilustres passaram por aqui nesse seu projeto tão simpático. Inclusive, meus amigos, a querida Cinda Gonda e o Ronaldo Lima Lins, né? O Ronaldo foi meu professor, desde a graduação até o doutorado, eu fiz muitos cursos com ele, e a Cinda Gonda é uma pessoa assim, também muito afetiva, já participei de várias bancas com ela, várias mesmo, na UERJ, então assim, ela é muito especial. E então é isso, eu estou aqui à sua disposição, fiquei muito feliz com esse convite e quero te agradecer muito. Olha, eu só tenho a agradecer a você pela sua presença. Quero dizer que ansioso fiquei eu, pensando que camisa, que suspensório, será que está muito formal? Será que... eu espero que você tenha gostado desse figurino, que eu fiquei fiquei estudando, lendo, fiz as minhas anotações para conversar com você, que é você uma está pessoa sempre muito admirável. elegante. Muito obrigado, eu realmente deve ser uma coleção de suspensórios grande, porque eu já vi várias lives e cada uma tem um suspensório diferente. É verdade. E essa combinação eu escolhi para essa conversa com você hoje, que realmente estava ansioso e estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, de você ter aceitado participar do projeto, e é para mim um momento importante. Dito isso, feitas essas considerações iniciais, quero aproveitar também o seu comentário para mandar um beijo para a Cinda e para o Ronaldo, dois queridos amigos, inesquecíveis, amados demais, e a todas as pessoas que nos acompanham, que vão nos acompanhar no futuro, não é, quando a live estiver disponível na plataforma do Instagram, no YouTube. Quero mandar realmente um agradecimento a todos os convidados e convidadas que já passaram por aqui, dizer como foi importante que essas pessoas tenham topado fazer parte do projeto, e cada encontro, cada palavra, cada história que aqui foi contada, certamente contribuiu para a vida de alguém. Eu sempre fico encantado com as histórias das pessoas, tenho essa curiosidade realmente de conhecer um pouco da trajetória, como as pessoas lidam não só com a arte do cinema, né, mas com a literatura, com a sociedade, com a educação de um modo geral. E realmente, hoje, você imagina, chegando ao 49º encontro, chegando à reta final dessa primeira temporada, muito feliz com a participação de todos os amigos e amigas que aqui estiveram, em especial nesse momento, com a sua participação, Maria Helena. Dito isso, muito obrigada. Passo a bola para você, coloco você para trabalhar na berlinda, como se diz, com a pergunta que é tradicional aqui do projeto. Maria Helena Sansão, como é o filme da sua vida? Pergunta brava, pergunta tradicional, né? Bom, é muito difícil para mim escolher um filme, né? Depois de viver décadas de vida, porque se eu gosto tanto de cinema, então eu já assisti, eu até gostaria de poder contar, mas eu acho que é incontável, né? A quantidade de filmes que eu já assisti na minha vida, então muito difícil você separar alguns. Mas tem alguns que marcam a gente, marcam a existência da gente, né? Eu sou uma cinéfila, com certeza, né? O cinema sempre exerceu um fascínio sobre mim, desde a infância. Então, são, assim, milhares de filmes inesquecíveis que me tocaram de uma forma ou de outra. Mas há, né, aqueles mais especiais. Eu já estava conversando com você agora há pouco, né? Eu sou de uma geração de transição, que pegou muitas mudanças nos comportamentos, mas a minha infância e minha juventude ainda foram muito marcadas por padrões de comportamento muito moralistas, né? Cheios de repressão nos hábitos e atitudes, e principalmente muito machista, aquela sociedade que eu vivi, que eu me criei, que era jovem na época, né? Então, quando eu era jovem, já havia muitos movimentos mundiais manifestando-se a favor da liberação feminina,
né? A gente sabe disso. Mas eu venho de uma cidade pequena, Juiz de Fora, em Minas, que na época que eu era jovem era menor ainda. Agora ela cresceu, já tem mais alcance das coisas, o mundo mudou, né? Mas lá, naquela época, as mudanças demoravam a acontecer também. Não havia nada do que tem hoje, né? Principalmente não havia internet, a televisão ainda dava seus primeiros passos. Então era aquela vidinha mesmo, né? E cheia de repressão. Meu pai era muito severo, muito, assim, cuidava demais das filhas, enfim, foi aquela vida assim. Por esse motivo, né, dessa vida que eu vivi nessa época, eu escolhi alguns filmes que refletem um pouco os hábitos, os costumes, os preconceitos e mudanças também em relação à época que eu nasci e cresci, né? Então, por isso que o primeiro filme, eu tinha falado logo de Casablanca, né? Tinha falado, mas eu introduzi mais um filme aí, se me permite, que foi muito importante. É um filme que talvez a juventude de hoje, que não é tão cinéfila, não, estou falando dos que não são cinéfilos, tem muita gente cinéfila. Muitos talvez não conheçam, porque é um filme de 1955, né? Ele se chama Férias de Amor, Piquenique. É um filme com William Holden e Kim Novak. Você deve conhecer Erivelto, mas eu não sei se todo mundo conhece, né? Então é uma história que foge ao estereótipo romântico da época, né? Porque era uma época romântica demais, né? Moralista, mas romântica também. Porque ele já questiona alguns valores impensáveis. Eu acho que era um filme que estava à frente, ele quebra os padrões hollywoodianos. Então, ele já questiona alguns valores impensáveis numa sociedade moralista, cheia de hipocrisia, que alimentava o sonho do casamento como conto de fadas, né? Então, o interessante é que o ritmo do filme passa do romantismo, da beleza, da harmonia, para o drama trágico. Ele vai propor a ruptura com o contexto convencional. Então, o que a gente tem nesse filme? A chegada de um forasteiro, né, numa cidade pequena, americana, que era o William Holden, charmoso, bonito na época, né? E a menina linda, que era a Kim Novak, que estava de casamento marcado, idealizado, né? Então, de repente, esse forasteiro chega e vai mexendo com as estruturas, né? Então, ela se envolve apaixonadamente com esse viajante atraente, marginal no contexto tradicional da sociedade, ninguém sabia direito a vida dele, mas é um cara assim que chega de carona de trem e tal, mas tinha uma ligação com o noivo para o casamento, enfim. Então, o filme vai focar nisso, quer dizer, ao mesmo tempo aquela coisa romântica, eu me projetava demais nisso, mas ao mesmo tempo a novidade da quebra dos padrões, né? Porque vai questionar muitas coisas. Há dramas paralelos nesse filme, né? O filme chama Piquenique e é interessante porque é um pouco a maneira do Fellini, claro, mal comparando. Ele mostra muitas cenas de pessoas, né? Cenas do cotidiano naquele piquenique. É um filme que tem um humor também, assim, super interessante. E eu revi há pouco tempo com a mesma emoção. Então, várias coisas são colocadas em questão. A irmã mais nova, da Kim Novak, que se acha feia e, de repente, se vê como alvo da atenção do forasteiro também, né? Então, ela passa ingenuamente a disputá-lo com a personagem da irmã, que é a Kim Novak. Então, isso vai ter um desfecho assim, bem dramático para as personagens.
Tem também a história da solteirona, como eram chamadas as mulheres que chegavam até os 30 anos sem se casar na época, né? E isso era pejorativamente chamada de solteironas, né? E ela tem um caso mal resolvido, não resolvido, com um cara mais velho, anos ali, e ele, enfim, aí os dramas, é uma coisa interessante isso, do feminino são colocados ali. Então, é um filme que eu acho realmente à frente da sua época, né? Então, esse filme mexe comigo desde sempre, porque ele tem muito a ver com a minha própria história, né? Dessa geração marcada pelo casamento, como objetivo único para a vida das mulheres, né? Nessa época, onde não havia lugar para desejos, trabalho, carreira, imagina, né? Então, eu vivi bem isso. Quer dizer, eu vivi bem isso, mas num período de transição, né? Mas, então, esse filme questionador da época dourada, hollywoodiana e tal, tem muito a ver comigo. Mas eu escolhi, pela sequência que eu te apresentei, né, 3 filmes que representam muito para mim hoje, como adulta e vivida, né? Um é Casablanca. Casablanca, de 1942, é até anterior ao Férias de Amor, né, Piquenique. Só que, naquela época, eu ainda nem tinha nascido. E o filme foi lançado em 1942 e também no Brasil, 5 meses depois. Ele foi lançado em Nova York, em 1942, e no Brasil. E eu nunca tinha visto esse filme e fui assistir a ele já na idade adulta. E, então, isso representa muito impressionante as vezes que eu já assisti a esse filme, porque eu acho que ele mexe com todo mundo. Então é também um clássico, né, que agrada a qualquer geração, qualquer época, e embora de teor romântico também, né, ele é um filme que se passa durante a Segunda Guerra, repleto de conspirações, de planos de fuga, de mistérios, né? Quem assistiu a esse filme sabe disso. Os diálogos são muitas vezes um jogo que esconde mais do que revela, né? Mas realmente a história de amor passada entre Rick, né, o personagem, que é o Humphrey Bogart, que trabalha, é um personagem que está vivendo, né, durante a Segunda Guerra, e em Casablanca tem esse bar, todo mundo sabe dessa história, e ele trabalha indiretamente para a resistência contra o nazismo, né, auxiliando os refugiados a fugir. E a história de amor é entre ele e a Ilsa Land, que é a Ingrid Bergman, né, que está belíssima nesse papel. E essa história, com certeza, é a trama central do filme, né? Mas é uma história também de sacrifício, como fica claro no final do filme, né? Que nos toca muito. E a música também, né? Aquela música. Então, é uma música extremamente romântica, As Time Goes By, que se imortalizou também, né? Então, eu acho que é o filme perfeito. Então, por que ele é importante na minha vida? Exatamente porque eu nunca assisti quando era jovem e assim, fiquei fascinada com esse filme, a ponto de comprar DVD. Eu ainda sou da época dos DVDs. Quando eu gosto muito, eu tenho que ter o filme para ver quando eu quero, né? Então, e por ser também tão diferente na maneira instigante, sensual, carismática, que vai nos envolvendo, né, a partir do desempenho dos atores todos do filme. E
Só para algumas informações, né, o diretor Michael Curtiz o filme ele ganhou o Oscar, né, de melhor diretor, e o filme ganhou 3 Oscars, de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor diretor. E roteiro adaptado também porque eu acho que pouca gente sabe que ele é a adaptação de uma peça de teatro, né? E essa peça de teatro só foi encenada 40 anos depois. Interessante isso, né? Existia e só foi encenada 40 anos depois. Mas é um filme também que tem muitas curiosidades. Uma delas é que ele foi filmado quase totalmente em estúdio, né? E o roteiro foi sendo feito aos poucos. Ele não era um roteiro que já veio pronto. Então, ele surpreendia também os próprios atores, né? Eu li algumas coisas que a Ingrid Bergman não sabia direito por quem a personagem dela era apaixonada de fato, por qual dos 2 homens, né? O marido ou ela, ou o Rick, com quem ela teve uma história, né? E outra crítica também, dizer que o filme não devia ter flashback, aquele flashback que mostra exatamente a história dos 2 no passado. Aí o crítico que disse isso, que eu já não me lembro quem foi, ele disse que provavelmente, porque o filme, para ele, ficaria mais mágico, mais misterioso, sem essa explicação desse flashback, né? Mas o povo, na época, americano, muito certinho, com certeza queria as coisas bem explicadinhas. Então, ele justifica assim, né? Então, é um filme que eu escolhi mais pela magia romântica que ele evoca, em todos os sentidos, envolto nesse clima nostálgico, né? Proporcionado também pela música inesquecível, e a cena final, surpreendente também, que contribui para o inusitado, né, entre o romantismo e a realidade política que se passava, clandestina, né, um filme assim de espionagem, um certo mistério também, né? Então é realmente instigante demais e me marcou muito. O outro filme que escolhi, né, é Cinema Paradiso. Esse, eu acho que já fica claro pela própria história, que várias pessoas conhecem também, né? Cinema Paradiso, é de 1988, do Giuseppe Tornatore, e com música do Ennio Morricone. Que filme, né? Que filme. Esse também até tem em DVD. É um filme de presença obrigatória para quem curte cinema, né? Mas no meu caso, ele exerceu, eu vou até falar depois mais sobre isso, quando eu estiver falando do meu pai, no meu caso, ele exerce um papel fundamental de identificação, sabe? Quem viveu nos tempos do cinema de rua, né, como eu e como muitas pessoas, sabe da magia que era ir ao cinema, era a única opção. Né? Na minha infância, nem a televisão não tinha isso. Né? Infelizmente, depois a gente vê as salas de cinema transformadas em igrejas evangélicas ou em farmácias, né? Muitas delas. Então, o filme, a gente toca muito a gente exatamente por essa nostalgia, né? Através da história comovente do menino Totó, que cresce praticamente dentro do cinema, né? E tem o amigo projetista o Alfredo, adulto, né? Como um aliado, e ali o Totó se refugia, porque ele foge da mãe dele, que era uma mulher sofrida, e desconta nele muito as mágoas dela, da viuvez dela, enfim.
de todas as carências. Então ele tem o cinema como um refúgio, ele vive lá, né? E isso é muito, muito, muito tocante para quem também foi criança e era assim encantada com essa magia, né? O Totó cresceu vivendo os dramas da tela, das telas, dos filmes todos, assistindo o padre censurar, né, os filmes, mandando cortar cenas de beijo que considerava inconvenientes. Eu me lembrei do tempo também que eu não tinha ainda 18 anos, 15, 16 anos, era louca para entrar em filmes do Fellini que passavam e tal, e não podia porque a censura não deixava de jeito nenhum. Então, os beijos foram todos cortados pelo padre nas cenas, né? Então, o Totó é o suprassumo do cinéfilo, né? Porque ele cresce ali dentro e depois dos anos vão passando, do incêndio que o Alfredo fica cego, ele ocupa o seu lugar como projetista, aprendeu tudo, né, com o Alfredo. E os tempos mudam, né? O Totó vai viver noutra cidade e só retorna mesmo com a morte do Alfredo. Então, aquela história que ele conta também em flashback, né? Desde a infância, a gente vê pela memória dele, né? Enfim, essa nostalgia, sabe, Erivelta, essa nostalgia que me toca. A riqueza do filme está nesse lirismo, que é conduzido, e é o amor pelo cinema que une Totó e Alfredo, né? E é a base do aprendizado da formação do caráter do Totó. Então, eu acho assim que a arte influenciando a vida, moldando o caráter, os sentimentos, os valores, isso é muito importante. Assim, para a época que a gente está vivendo agora, a gente refletir sobre isso, né? Uma época em que a gente vê que está tudo censurado, censurado no sentido assim de, como é que eu vou falar? Cancelado, né? Porque a arte está sofrendo muito, né, com a situação atual do governo e tudo mais. E também com a pandemia. Então, os artistas estão vivendo momentos difíceis e a gente sabe que a arte, como é importante na nossa vida, né? Então, e aí quer dizer, eu fui escolhendo esses filmes pelo afeto e tal. E o último filme que eu escolhi é Palavra Encantada, que também é um filme talvez menos visto do que todos esses, né? Lógico, não tem, é um filme brasileiro, não sei se você conhece. Ele é de 2009, da Helena Sorberg. Então, esse filme me veio à lembrança, porque assim como a minha vida, eu me identifiquei nesse sentido. Assim como a minha vida, ele faz uma ligação entre a literatura e a música. E isso é uma coisa que me toca muito, porque para mim, a música tem quase que... É claro, eu não posso dizer que está no mesmo patamar, porque a minha carreira é a carreira literária. Mas eu tenho uma ligação tão forte assim com a música, eu não sei tocar nada, não sei cantar nada, mas eu tenho a música dentro de mim. E eu cresci com isso. Então, esse filme é um documentário, né, com vários depoimentos de professores de literatura, de cantores, de compositores. É assim, muito interessante. Ele fala da ligação da literatura com a música desde a Idade Média, a partir do cancioneiro medieval e os cantares dos trovadores, né, galego-portugueses. Então é muito bonito isso, o início, se não me engano, é até a Adriana Calcanhoto que faz essa ligação com o lirismo dos trovadores, é muito bonito. E ele vai
seguindo, né, com a evolução da música popular brasileira até nossos dias e a valorização da letra de música como poesia, né? Então ali você tem várias pessoas, professor de literatura, por exemplo, que agora me vem a lembrança, o Wisnik, Zé Miguel Wisnik, participa desse filme, e vários cantores, como Martinho da Vila, Chico Buarque, como é que chama aquele Tati lá de São Paulo, exatamente. E, então, muitos depoimentos aparecem ali e pessoas cantando. Então, ele não se restringe, evidentemente, ao samba ou ao formato da música brasileira, da bossa nova, a MPB. Não. Ele se estende também aos cantares regionais, aos repentistas, ao rap, né? Assim, então o filme ele é de 2009, mas ele já abrange tudo isso. Então é um filme que eu aconselho quem não conhece deve assistir, quem gosta de música, quem gosta de literatura, e vai vendo isso. Afinal das contas, a literatura começou com a música, né? Com acompanhamento musical. Então tem tudo a ver, né? Então é isso, eu não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar, mas eu tenho a música dentro de mim e gostaria de ser musicista, mas como eu não posso, eu vivo com as músicas alheias na cabeça. E falar só para encerrar aqui essa parte, a Bossa Nova foi uma virada na minha juventude, a Bossa Nova, um prenúncio para o que veio depois com a MPB. Então era assim, a gente acostumado naquela época, aqueles vozeirões, né? Então eu acompanhei essa virada e me encantei com a Bossa Nova, com o ritmo, com o João Gilberto e tudo mais, mas quando chegou a MPB é minha voz, né? Que eu não tenho voz, mas seria. Aí vieram esses compositores maravilhosos da minha geração, a maioria muito especial, mas já até falei com vocês, quem me tocou e cresci musicalmente com ele foi o Chico Buarque, e assim, como se fosse mesmo a trilha sonora do meu filme. E eu vivi e ainda vivo intensamente isso, como uma arte fundamental que me alimenta, fazendo sentido na vida, sabe? Então foram muitos anos acompanhando essa música que me ajudou a ter muito mais percepção da vida com Chico Buarque, até culminar com a minha tese de doutorado sobre a obra do Chico. Então, o que eu tinha que falar sobre o filme... Olha, eu estou assim impressionado, as pessoas estão acompanhando você falando aqui, admiradas, aplaudindo, mandando coraçõezinhos. O professor Manuel Alvarez aplaudiu aqui a sua fala sobre a relação da música com a literatura, as pessoas acompanhando. Incrível, Maria Helena, sensacional. Agora, você aguçou a minha curiosidade, porque você mencionou de passagem o teu pai, o senhor Rafael Sansão. Fala um pouquinho da importância dele na tua formação literária, cultural, conta pra gente. O senhor Rafael Sansão, se tiver algum irmão meu aí assistindo, vai até lembrar e provavelmente se comover, porque eu quero destacar a figura do meu pai como um grande influenciador na minha vida literária e nas preferências musicais e culturais, sabe? Na verdade, meu pai foi assim, um autodidata, porque ele vem de uma família simples, de ascendência italiana, né? Com 12 irmãos, eles eram 12 irmãos, todos com uma instrução mediana, sabe, de escolaridade. Ele fez o ensino médio, que eu sei disso, mas nos tempos dele lá, tudo era muito diferente, né? Então ele era uma pessoa que era autodidata porque ele lia muito. E ele aprendeu isso com quem? Com ele mesmo, entendeu? Ele talvez fosse o único da família que se dedicasse mesmo a isso. Então, ele é muito sensível, ele cultivava
a arte dentro de casa. Ele tinha alma de artista, tá? E tinha uma grande habilidade, assim, com tudo que ele se propunha a criar. Erivelto. O que ele resolvesse fazer, ele fazia, e fazia muito bem. Era assim, um perfeccionista mesmo, tá? E então, desde criança, eu e meus irmãos, todos, nos habituamos a ouvir músicas clássicas e óperas, sabe? Com ele. Ele trabalhava ouvindo música. Então, músicas clássicas e óperas, mas também os fados portugueses e o cancioneiro brasileiro da melhor qualidade da época, entendeu? Popular. Então, a gente cresceu ouvindo ópera, fados, músicas clássicas, Beethoven e todos os mais, e também ouvindo Nelson Gonçalves, Noel Rosa, na voz de Aracida Almeida, muito, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, além de muitos outros, sabe? Então, essas coisas eu gosto até hoje. Eu tenho Orlando Silva aqui, eu tenho Nelson Gonçalves, eu tenho essa turma toda. Tenho Amália Rodrigues, porque os fados também eram... Eu tenho muitos fados, isso me toca muito, adoro. Então, entendeu? Então, isso tudo foi meu pai, com certeza. E na literatura, ele foi através dele que eu ouvi pela primeira vez falar de Camões, falar de Boccaccio e falar dos poetas árcades mineiros, entendeu? Meu pai que tinha uma instrução mediana, ele por conta dele mesmo. Então, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, essa turma toda, eu já ouço desde menina, entendeu? E depois, ironicamente, eu vim a seguir, né, a carreira de literatura, e aí falei, olha só, meu pai falava nisso. Ele vivia recitando Camões, cessa tudo que a musa antiga canta. Oh, meu Deus, eu nem sabia o que era isso, meu pai já falava, entendeu? Então era muito, muito bom. Então ele nos incentivou a ler pelo exemplo. Incentivou também a minha mãe. Minha mãe também não tinha muita instrução, mas lia muito, lia muito. Minha mãe era romântica, né? Ela gostava de coisas românticas, mas lia muito também. Então foi assim um exemplo. Tanto é que meus irmãos todos hoje leem muito também, nós somos 6, e, aliás, éramos 6, somos 5 agora, e isso foi muito importante. Mas, acima de tudo, continuando a falar um pouco do meu pai, ele era também um fotógrafo excepcional. Aí que eu vou fazer aquela ligação que eu falei. Ele era um artista. Antes era um fotógrafo amador, e depois, por necessidade financeira e tudo, ele acabou transformando isso em profissão, sabe? Então, ele era um fotógrafo à moda antiga, desses que tinha em casa, desde a minha infância, o que se chamava, né, não sei hoje em dia se ainda existe em algum lugar isso, câmera escura, que era onde ele revelava as fotos, passando por todo aquele processo, né, de projetar o negativo no papel, mergulhar numa bacia com drogas, e as fotos iam se revelando aos poucos, assim como uma magia. Que processo maravilhoso. Então, a câmera escura era um local assim, meio proibido para a gente, porque a gente não podia estar entrando lá, que ele não permitia. Mas quando ele permitia, era um fascínio, sabe? Eu adorava acompanhar aquele processo. Então, quando eu vejo Cinema Paradiso, eu me reporto a esse tempo também, porque o processo cinematográfico daquela época tem um efeito mágico, né? Semelhante ao da fotografia. Então, os rolos dos filmes são negativos das fotos também, né? Então, é muito, muito ligado, as coisas eram muito ligadas, né? Então, assim, aquela nostalgia do Totó é a nostalgia que eu sinto também desse tempo do meu pai, né? Das fotos. Quantas fotos eu tenho
álbuns e álbuns de fotos ainda do meu pai, que ele tirava da gente. Impressionante. Então, esse encantamento, né, do cinema para o Totó se perdeu também na mesma, guardadas as devidas proporções, na mesma nostalgia que a gente vê o filme e, claro, guardadas as diferenças. Então, o meu pai foi talvez a pessoa mais importante no meu processo de crescimento em direção à literatura e às artes em geral. O cinema e a música também. Que bonito depoimento, Maria Helena, que coisa comovente. E fico pensando, você falou de conhecer autores como Camões e os Árcades brasileiros, de ouvir o teu pai declamando, e fico pensando, quando você chega à faculdade, na verdade você vai ter um reencontro com esses autores a partir do início dos seus estudos, do início da sua vida acadêmica. Eu queria, se você me permitir, que a gente tocasse nesse assunto. Você forma na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos de 1980, Sim. Que era, como nós sabemos, um período bastante conturbado da história do Brasil, um período de transição do regime da ditadura militar, ainda caminhando para a redemocratização. Você gostaria de falar, poderia comentar como era o clima na UFRJ nesse momento para uma estudante de letras? Você já era mãe, inclusive, né? Você falou de uma linguagem cinematográfica à frente do tempo, quando falou do Férias de Amor, mas você já conciliava a vida acadêmica, a carreira profissional, a vida familiar como mãe de família, de forma bastante dinâmica. Fala um pouquinho da tua entrada na universidade, lá nos anos 80, como aluna da UFRJ. Como era o clima nesse momento? Pois é. Eu fiquei alguns anos, né, casada, cuidando de filho, aqui no Rio, sozinha, né, com marido, e, enfim, era uma vida assim que eu não me satisfazia, aquilo me inquietava muito, né? E aí eu resolvi fazer a faculdade, mas aí eu já tinha 30 anos, então eu peguei colegas que saíram do ensino médio, foram para a universidade, como é hoje, e todo mundo com 20 anos, e eu com 30, né? Então eu estava bem à frente disso. Mas eu já tinha passado por algumas experiências, inclusive meu irmão também ele deve estar me assistindo também, o Lula, meu irmão. Ele também passou pela dureza, né, de ter sido preso na época pela ditadura. Então, a gente já vivia aquele clima terrível a partir da família. Eu já vivia isso, né? E eu nunca fui uma militante, mas eu senti também na pele, através do meu irmão, o que ele passou, né? E também de todas as pessoas que eu soube que passaram naquela época. Acompanhei o processo. Então era muito difícil. Quando eu entrei na faculdade, na Avenida Chile, aquela faculdade tão aconchegante, tão pequenininha, né, tão gostosinha, no centro da cidade, a gente tinha, assim, a sensação de que estava sendo... Maria Helena, desculpa, a Luísa Sansão está aqui no chat, ela diz assim para a gente: cheguei já ouvindo sobre meu pai. Seja bem-vinda, Luísa Sansão. A Luísa Sansão é filha desse meu irmão. Tá? Ela é jornalista, eu já te falei nela também. Isso. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. E está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Luísa Sansão, felicidade, saúde. Bom, então, Erivelto, o seguinte, a gente sentia, a impressão que a gente tinha é que tinha alguém sempre infiltrado ali dentro, então tinha que ter muito cuidado, era um clima, assim, ao mesmo tempo que era super aconchegante, para mim foi um período de descobertas, né, porque eu precisava daquilo, então eu comecei tarde, mas, assim, lucrei muito, exatamente por eu já ter muita experiência, então meus estudos foram muito bons, assim, sabe? Mas a partir da minha experiência de vida também. Então, assim, eu acho que foi até
bom eu ter feito a faculdade mais tarde, né, com a idade de 30 anos. Mas, realmente, era um clima difícil e, inclusive, eu me lembro na época que tinha um professor que se chamava Anasildo Vasconcelos, não sei se você ouviu falar, né? Sim. Eu nem sei que fim levou, quantos anos que eu não tenho notícia dele, que foi meu professor na graduação, e ele tinha lançado um livro sobre a obra do Chico. Foi o primeiro, entendeu? Só que ele fez o quê? Ele não podia falar de política, ele não podia analisar os textos politicamente, ele não podia tratar desse assunto. Então, o livro é todo análise estruturalista né, dos textos. Então, eu posso até dizer que o meu livro, quando eu lancei, muitos anos mais tarde, foi até assim um pioneiro, porque aí eu já tive a liberdade, quer dizer, embora eu não tenha entrado na conotação política, meu enfoque foi outro, mas eu já tinha liberdade de abordar isso sem nenhum problema. Eu pude falar um pouquinho da política no livro, sem problema. Mas naquela época não se podia falar. Então, foi difícil mesmo, foi difícil. A Luísa está dizendo aqui no chat, tia Maria Helena é uma mulher que foi muito à frente do seu tempo, concordo plenamente, maior admiração, mandando coraçõezinhos para você, saudando aqui a sua participação. Obrigada, parabéns. Agora, Maria Helena, você entra na faculdade, na UFRJ, um período difícil, já aos 30 anos, já mãe de família, e sai formada e construindo uma carreira que é impressionante. Você é professora do município, do estado, aí faz concurso para Pedro II, aí depois faz concurso para a UERJ, concilia Pedro II com o UERJ, incrível, e cuidando da família, e pesquisando, e assim, você, pelo que eu vi no teu currículo, os artigos que li, você não pesquisa ninguém fácil, porque é Chico Buarque e Guimarães Rosa. Fala um pouquinho da importância desses dois autores na tua trajetória como pesquisadora. Claro. Olha só, Guimarães Rosa, quando eu comecei a pesquisar, foi o seguinte, o mestrado, normalmente a gente faz, é um processo mais tenso, não é? A gente ainda não tem desenvoltura direito, é um processo de aprendizado. Então, ele assim, foi assim, super importante para mim, representou realmente um grande aprendizado. Foi quando, então, eu comecei a me interessar por Guimarães Rosa, né? Eu tinha lido Grande Sertão Veredas, já era apaixonada pela obra, e a minha orientadora, que eu escolhi para o mestrado, era, não sei se você já ouviu falar, ela já faleceu, é grande amiga minha, eu quero prestar até a minha homenagem a ela, que se chamava Consuelo Albergaria. Ela também era uma especialista em Guimarães Rosa, e ela tem um livro chamado O Bruxo da Linguagem do Grande Sertão Veredas. Entendeu? Então, ela me influenciou demais. Os cursos que eu fiz com ela sobre Guimarães Rosa, fiquei apaixonada. E aí eu não quis fazer outro, a não ser... Espera aí que entrou um placar aqui. Eu não quis fazer outro escritor, apesar de o Guimarães Rosa, na época, já ter sido muito estudado. Então, foi assim um desafio, foi um grande desafio. Mas eu escolhi um tema também que não era muito estudado na obra dele, que foi a mulher na obra dele. A mulher, né? Eu dei o título da dissertação A Mulher na Obra de Guimarães Rosa. E aí foi muito bom, Erivelto, porque eu, como mulher, mergulhei naquele universo. Eu não quis fazer com teor feminista, até porque minha orientadora não permitiu, falou, não. Guimarães Rosa não vai nessa linha, não. E naquela época não é como agora. Agora todo mundo entra com tudo nessa questão do feminismo. Então eu comecei a descobrir das personagens dele, que eu escolhi Corpo de Baile, as 7 novelas de Corpo de Baile. E como tem mulher ali? Tem muitas. E como ele
valorizava todas as mulheres, valoriza, né, na obra. As mulheres dele têm um brilho, sabe? Tem assim, uma transcendência, porque o Guimarães Rosa era extremamente religioso, né? Religioso no sentido assim, místico. Então, ele imprimiu nessas personagens esse brilho, elas eram as personagens míticas. E então ele valorizava todas, desde a mulher amada, bem intencionada, certinha, até a prostituta. Então, todas as figuras ali têm um peso assim, muito de brilho, de elevação, de transcendência. Então, isso me deu um suporte muito grande para eu entender essa mulher que ele... Aliás, todas as personagens do Guimarães Rosa, inclusive o Riobaldo, que ele coloca lá, são provisórias, né? É um homem provisório para atingir uma outra dimensão, né? Ele é de uma visão transcendente. Então, as mulheres do Guimarães Rosa, para mim, eram mulheres míticas. Então, é isso que eu defendi na minha dissertação, entendeu? E foi realmente um aprendizado. E aí, quando veio o doutorado, em 1992, depois de eu ter passado um processo tão tenso, porque o mestrado é tenso, eu acho que é para todo mundo, é bastante. E naquele tempo, eram 6 anos de mestrado, era diferente, né? Então, a gente lia muito, e, enfim, foi assim, eu trabalhando na época também, então foi assim, muito, uma experiência muito boa. Já o doutorado foi uma escolha mais pela paixão, porque eu falei, agora eu quero fazer o que eu sempre quis, analisar a obra do Chico, entendeu? Peguei um orientador muito bom também, que é o Sequim, né? O Sequim foi meu orientador. E aí ele me deixou inteira liberdade, e eu já tinha uma intimidade imensa com a obra do Chico. E uma coisa que me chamou muita atenção também era a valorização que ele também dava à mulher, só que de uma maneira diferente, que ele dá, né, até hoje. O Chico tem uma coerência, uma coisa impressionante. Então, ele não se trai em nenhum momento. Todas... Desculpa, a Marisa Assunção entrou aqui no chat e disse uma belíssima abordagem da obra do Guimarães Rosa. Obrigado pela presença, Marisa Assunção. Minha irmã. Obrigada, Mana. Bom, então, o Chico, é impressionante a valorização que ele dá ao feminino, à mulher, em todas as suas facetas, né? Em todas as facetas. Como o Chico já tem uma música voltada para a questão do oprimido, né? E então a mulher também acaba se incluindo aí nessas personagens oprimidas dele. Então, né, ele toma o lugar de todas as mulheres sofridas, a mãe do guri, a mulher traída, a mulher desprezada, a prostituta. Então, é assim, embora os objetivos do Chico, a visão de mundo dele, seja diferente do Guimarães Rosa, mas nesse ponto eles têm uma coisa em comum. A valorização é feita de uma maneira diferente, mas é também, né? Então, assim, eu pude sustentar com assim, maior certeza, sem dúvida nenhuma, essa tese da valorização da mulher na obra dele sem nenhum deslize, entendeu? E foi muito rico isso para mim. Foi muito rico porque, como mulher, a gente vive todos esses dramas e enxerga isso. E hoje em dia as mulheres estão muito mais cúmplices, né? Porque essa coisa está muito mais consciente. Naquela época, não. Então, é uma coisa... Eu acho brilhante o Chico abordar como homem a mulher dessa maneira, se passando por mulher
e com essa sensibilidade. Então, assim... A Luísa Sansão está dizendo aqui no chat, existe uma questão política na obra sobre a mulher, não é? Sim, sim, com certeza. É uma questão política, porque ele vai denunciar, através das músicas, a Geni, por exemplo. Geni é uma música de pura denúncia, né, da situação da mulher. Mulheres de Atenas, que coisa linda. E, ao mesmo tempo, o Chico tem na obra dele uma erudição muito grande. Quer dizer, ele toca no popular de uma maneira com uma sensibilidade imensa, mas ele tem uma bagagem de erudição que resvala por toda a obra, né? Então, é uma coisa linda isso. As mulheres são todas exaltadas, mesmo quando o homem se sente traído, a culpa é dele, não da mulher. Ele sempre eleva a mulher. Então, é uma Helena, coisa. eu estou tendo aqui a sorte, o privilégio de contar com a participação da Luísa, que está dizendo para a gente o seguinte, está perguntando, aliás, a você. Você os considera, Guimarães e Chico, também homens à frente do seu tempo nesse sentido? Sim, com certeza, com certeza. O Guimarães Rosa, ele viveu os últimos anos dele com a segunda mulher, né, que era por quem ele foi apaixonado, dedicou todos os livros dele, e ela também era uma mulher admirável pela sua luta, por sua participação também, e o Guimarães Rosa, ele valoriza demais isso também, de uma outra maneira, mas é um homem à frente do seu tempo, quando ele coloca as mulheres como protagonistas daquela maneira que ele coloca, né? Com esse brilho todo. Então, eu acho também que ele é à frente do seu tempo, valorizar a prostituta dessa maneira, né? E o Chico, da mesma forma, só que o Chico, já de uma outra geração, já passou por outros processos de conscientização também, né? Então, enfim, são coisas diferentes, mas no final são dois homens à frente do seu tempo no que diz respeito ao feminino, sim. Excelente pergunta, excelente resposta, Maria Helena. Agora, eu fiquei sabendo na nossa preparação para a entrevista que você tem textos inéditos relacionados a uma produção poética. Sim. Eu já estava ansioso para conversar com você. Fiquei mais ansioso quando descobri que tem poemas escritos por você que ainda não foram publicados, é isso? Não, não foram publicados. A gente, como professora de literatura, lidando com isso, a gente tem sempre assim, um impulso de escrever, não é? Só que eu nunca tinha feito isso de uma maneira sistemática, porque nunca me passou pela cabeça em publicar nada nesse teor, entendeu? Mas durante a pandemia eu fiquei muito isolada, Erivelta. Eu fiquei realmente... Muita gente nem ficou tanto quanto eu, entendeu? Muita gente ficou também. Mas eu fiquei, assim, entre quatro paredes sozinha, né? Porque eu moro sozinha. E, assim, nem os filhos eu podia ter contato direto, porque eles tinham medo de se aproximar. Então, era só de longe, porque eu sou do grupo de risco. Enfim, então, isso, claro, me fez produzir mais, né? Eu li mais, eu assistia mais filmes, eu escrevi mais. Então, acabou que eu fiz uma produçãozinha, assim, meus poemas pandêmicos, Bom, e acabou que saíram algumas coisas que o pessoal está me incentivando. Ah, publica, publica. Então, de repente, eu publico, não é? Você é incrível. Para não ficar na guerra. As pessoas estão comentando, quero conhecer, a Luísa disse poemas lindíssimos, coraçõezinhos subiram aqui na tela quando você falou dos poemas, estamos aguardando para ouvir os seus poemas. Eu separei aqui dois, já que você falou isso, eu separei aqui dois para ler.
Mas eu fiquei em dúvida. Estou com 4 aqui, mas eu vou ler 2, que são que eu gosto. Um se chama Espera. Bebo o vinho do amanhã e saúdo os poetas. Saúdo os versos da canção popular. Morro com cada dor, revivo em cada rima. Queria ter escrito todas as odes, alimento-me dos acordes, invento todas as manhãs. A fila do meio-dia está imensa, não há previsão de chegada. Chegar quando? Chegar aonde? Mas há uma espera, há um eterno movimento, a luta. Almas se agitam, anseiam. Deve haver uma estratégia divina. Qual será o veredito? E o outro, que eu vou ler aqui, que é um dos últimos que eu fiz, se chama Claridade. O sol veio, pleno e tardio, roçou as peles fatigadas. Sorrateiro, sem se comprometer, acendeu esperas. Cantou em ouvidos desacostumados, despertou os sentidos. Desarmadas, agentes abrem os braços, acolhem os acordes quentes e brilhantes, entregam-se às promessas mal definidas e aguardam. Olha só. E são poemas inéditos, as pessoas estão colocando aqui, publica, publica. A professora Sheila Rui está dizendo, publica. Todo mundo, ó, Luísa Sansão, maravilhosa. Também achei, Luísa, aplaudindo aqui, incrível. Agora, mais uma vertente que você abraça com o teu trabalho, quer dizer, o cinema, quando eu fiz o convite, você, Erivelto, cinema, deu uma aula sobre cinema, né? Com encantamento, com carinho com o que você falou sobre os filmes que você escolheu. A música e a literatura nem se fala, você é uma referência. E na poesia agora com poemas autorais. É realmente fantástico, é realmente incrível, bonito de se ver. Eu fico pensando, Maria Helena, você construiu uma carreira, você tem o início da sua trajetória, você foi normalista, não é isso? Lá em Juiz de Fora você fez o curso normal? Sim, fiz o normal. Fiz o normal, dei aula lá por 5 anos. No estado de Minas, era concursada. Tem uma expressão que hoje em dia está bastante comum, bastante popular, que é se referir ao dia a dia da sala de aula, sobretudo na educação básica, como o chão da escola. Eu queria perguntar a você, que experiências você se recorda desse momento como professora lá em Minas Gerais, nesse dia a dia na educação básica? Como é que era para você? Erivelto, isso tem muitos anos. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar, entendeu? Foi quando eu não pude ir para a faculdade, primeiro porque a faculdade era paga, a gente estava passando por uma situação difícil na época, e eu tinha que trabalhar, entendeu? Então foi por isso que eu até não cursei a faculdade na época. Então eu fui trabalhar muito novinha. Tive experiências até difíceis, mas eu fiz até um curso de administração escolar, eu e minha irmã, essa que está assistindo, a Marisa, fizemos um curso juntas, e eu cheguei até a ser diretora, olha que loucura. Eu cheguei a ser diretora por 6 meses, porque a diretora saiu para ter neném, e eu era a única que tinha o curso de administração escolar. Então, diretora assim... Maria Helena Sansão. Mas assim... era assim, eu era tão inexperiente ainda na época, eu nem sei como a coisa funcionou. E para dar aula também era muito difícil naquela época, porque quando eu era muito novinha, peguei ainda turmas, faziam até uma grande maldade com a gente, davam as turmas de garotos mais levados, mais... Então eu penava muito com essa questão de disciplina, porque não tinha autoridade, era muito nova, entendeu? Muito, não sei. Então, assim, foi bom, foi gratificante, entendeu? Mas, na verdade, eu acho assim que não era para eu ter feito normal. Era para eu... Mas meu pai também
apesar de tudo isso de maravilhoso, ele também tinha assim, alguns princípios que eram da época dele, né? Ele achava que mulher só podia ser professora. Mais do que isso, não deixava trabalhar, não, entendeu? Então, eu fiz o normal, tive que parar, mas, na verdade, não era assim o meu forte. Eu queria trabalhar com adolescentes, talvez crianças maiores ou adultos. Mas, na verdade, o primário, assim, foi difícil, entendeu? Mas eu dei aula no Pedro II depois, né, durante muitos anos. Não peguei crianças tão pequenas, eu já peguei do ensino, principalmente ensino médio. Aí eu já dava literatura, era outra coisa, né? Eu, nesse momento que você concilia Pedro II com o Herge, me ocorreu, quando eu estava lendo a pré-pauta, uma situação que talvez tenha acontecido, mas que surgiu para mim como um desenho ainda de uma hipótese, eu queria confirmar com você. Você já viveu uma situação em que você tivesse dando aula no Pedro II e daqui a pouco passa um tempo na UERJ, chegar um aluno, uma aluna, olha, eu fui seu aluno, sua aluna lá no Pedro II, estou aqui, escolhi essa carreira. Você já viveu essa situação? Se viveu, conta pra gente. Nossa, vivi muito, graças a Deus. É claro que a gente passa por muitos alunos, a gente não se lembra de todos, infelizmente, mas eles sempre se lembram da gente, né? Porque é mais fácil o aluno se lembrar da professora. Então, assim, por exemplo, a minha experiência no Facebook está sendo muito gratificante, porque eu estou tendo contato com tantos alunos que foram meus alunos na UERJ e também do Pedro II, entendeu? Então, eu já tive aluno que chegou para mim e falou assim, professora, aprendi português por sua causa. Eu nem posso acreditar, entendeu? Mas é gratificante ouvir isso, né? Então, tem essas coisas que fazem a gente... Então, eu tenho agora muitos alunos que foram ex-alunos, né? Que foram da UERJ ou do Pedro II, que eu tenho muito contato no Facebook. E essa experiência é muito gratificante. Eu me sinto assim, eu gosto muito de estar entre jovens, sabe? Porque, assim, eu estou com 76 anos, o corpo não é mais o mesmo, mas a cabeça custa se dar conta de que eu já tenho 76 anos. Então, eu gosto de estar no meio de jovens, eu gosto do papo de jovens, eu gosto de sair para tomar chopp com pessoas jovens, de tomar um vinho, entendeu? Então, acho que a vida é isso, enquanto a gente estiver com força. Essa vitalidade, esse amor à profissão, são realmente exemplos para nós. Maria Helena, eu queria saber de você o seguinte, a gente sempre vê, quando a gente vê um filme, uma cena marcante, emocionante, impactante, surpreendente, são vários os critérios, mas às vezes a gente vê um filme e uma determinada cena, por qualquer que seja a razão, marca a ponto da gente querer voltar para rever essa cena. Considerando aí a tua vida como um filme, como uma narrativa, tem algum momento, se você pudesse voltar para rever, você voltaria? Que momento é esse e por que seria esse o momento escolhido? Assim, que me gratificou, você quer dizer, para eu voltar? Eu acho que é o tempo mesmo da faculdade de letras, sabe? Na Avenida Chile, que eu fiz amigos maravilhosos, e eu tive uma amiga muito especial, que ela devia estar aqui comigo hoje, mas infelizmente ela faleceu, e ela também era professora de literatura, e como ela me ajudou na vida a crescer também, sabe? Nós éramos muito amigas, confidentes. Então eu gostaria de voltar a esse tempo para ter a companhia dela, com certeza. Eu acho que isso aí seria um momento de viver outra vez, entendeu? Com a experiência que eu tenho hoje já, porque quando eu fiz doutorado, eu ainda nem dava aula na universidade, né? Comecei na UERJ depois de eu ter feito o doutorado. Então, nós duas cursamos juntas, mestrado, doutorado, graduação, sabe? Sempre.
Então foi um crescimento junto, assim. Então eu gostaria de voltar a essa época, que eu acho que a gente tinha tanta troca hoje. E então Seria esse momento. eu acho que seria meu momento escolhido. Tem muitos momentos na vida, mas eu acho que uma fase da minha vida que foi assim, até porque, Erivelto, vou te falar por quê também. Foi um grito de independência que eu dei na minha vida. Porque, na verdade, assim, cabeça do marido na época se sentia ameaçado quando eu falei em estudar, em trabalhar, entendeu? Então, isso tudo para mim foi uma conquista, eu tive que convencê-lo, eu tive que me impor um pouco, entendeu? Então, isso foi assim, uma libertação, foi uma coisa um passo que eu dei na vida e que, importantíssimo, foi ter ido para a Faculdade de Letras. Muito significativo, certamente. Muito. Eu sempre acho complicado, Maria Helena, tenho conversado com muita gente que é referência, você é uma dessas pessoas que é referência na área de educação no nosso país. Você pedir, de repente, um conselho, uma dica, mas eu vou me atrever pela vontade com que você me deixou desde o primeiro momento, com a tua gentileza, com a tua simpatia, de perguntar a você sobre isso. Se você pudesse dar um conselho para os novos professores de literatura e língua portuguesa do nosso país, teria alguma coisa para dizer para eles que você considera, não, esse aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, gostaria de aconselhar? Tem um conselho para essa nova geração de professores e professoras? Olha, eu acho que eles que teriam coisas para me aconselhar, sabia? Mas eu acho que se eu pudesse, né, viver agora tudo outra vez, assim, dando aula novamente, e com mais experiência e tudo, talvez eu me modificasse, talvez até me aproximasse mais dos alunos, sabe? Eu acho que é uma maneira importante de você dialogar para aprender mais também com eles, haver uma troca maior. Eu acho que isso é um conselho que eu dou, que eu deixo. Que ninguém sabe tudo, né? A gente vê, às vezes, os egos inflados, e o que eu aconselho é que ninguém tenha essa postura, mesmo que seja lá um PhD, sabe, que esteja lá se achando, mas que tenha sempre essa dose de humildade, porque a gente sempre aprende o tempo todo. E isso, para mim, não leva a nada. Eu sempre detestei isso, sabe? No meio acadêmico, uma coisa que sempre me incomodou muito foi isso. Essa disputa de egos que existe muito, eu acho. Tem pessoas maravilhosas, mas também tem isso. As pessoas não percebem, às vezes, que estão sendo arrogantes, que estão sendo pernósticas. E eu acho que com aluno a gente tem que ser... A gente aprende o tempo todo. Maravilha, maravilha. A gente está chegando ao final da nossa conversa, Maria Helena. Eu quero agradecer a você, mas eu quero aproveitar ainda a sua presença para a gente mandar alguns abraços. Então, a Luísa, que está aí com a gente participando, né, contribuindo bastante, tua sobrinha está fazendo aniversário hoje, mandar um abraço, beijo, desejar parabéns, felicidade. A Marisa, tua irmã, está aí com a gente também, né, um beijo para ela, um abraço. Tua filha, né, Adriana? Adriana. Dar um beijo para a Adriana filha. e para o teu genro, Fernando. Fernando é marido dela. Meu genro. Sérgio Nazar meu também. Genro, o Sérgio também está aí. Um beijo. Mandar um beijo para ele, e um a abraço. Sheila também, né? A Sheila Rio. Maravilhosa. Você sabe que eu tenho o livro da professora Sheila sobre Camões e Sonetos, todo marcadinho, assim, todo acompanhadinho. Adoro. Um beijo para ela também, professora Sheila. Um beijo para todos. Regina Zero está dizendo aqui para a gente no chat, gostei muito de ver você sendo entrevistada, me veio a nossa infância em Juiz de Fora, parabéns pelas conquistas, um beijo e saudade. Quem é que fez isso? Quem escreveu? É Regina Zero. Ah, Regina Zero, imagina, que legal. Um beijo para ela também.
Então, tem mais alguém para a gente mandar abraço, beijo, agradecer, Maria Helena, que você queira falar? Eu não sei quem está aí assistindo, se tem mais, mas eu gostaria de mandar um beijo, abraço para todos os sobrinhos, irmãos, meus filhos que estiverem assistindo. Eu tenho 2 filhos, o outro eu não sei se está assistindo, acho que não, que ele está lá na Itália. E queria mandar um beijo para todo mundo, para os meu genro, para minha nora, para minha neta não sei se está assistindo, enfim. E para todos os amigos que estão presentes, Sérgio, Sheila e a Regina e todo mundo. Deixa um beijo para quem vai assistir também, porque como a live vai ao ar no horário, às vezes, que as pessoas estão ainda chegando a casa, fazendo outras coisas, depois no YouTube vai ficar disponível. Então, um beijo para quem está assistindo. Um beijo para quem vai assistir depois também. Como é o nome da netinha? Fiquei curioso. Rafaela. Ah. E olha, por coincidência ou não, ela está fazendo curso de cinema na PUC. Olha só que maravilha. Então, um beijo para a neta. E também é uma atriz. Ela está fazendo uma peça no Shopping da Gávea. Então, um beijo para todas as pessoas que estão acompanhando, todos os familiares, todas as familiares da querida professora Maria Helena. Maria Helena, a gente está chegando ao final. Eu quero muito agradecer a você, dizer que eu estava ansioso, mas você me deixou muito à vontade para poder bater esse papo, para poder conversar. Fiquei encantado com o teu conhecimento sobre cinema, maneira leve, agradável com que você falou, dividindo tuas experiências, tuas impressões sobre as obras. Realmente, ouvir você é sempre um aprendizado, é sempre um prazer, é sempre uma alegria. Eu que não tive a oportunidade de ser seu aluno, me sinto aí incluído no hall de seus alunos por força desse momento que para mim é tão marcante na minha vida, na minha carreira. Quero agradecer demais, aproveitar ainda a sua presença para convidar todo mundo que está nos assistindo, as pessoas que vão nos ver. Na próxima sexta-feira será o 50º episódio da temporada. A gente está chegando já no finalzinho. Eu vou receber aqui o professor, poeta, ativista cultural, produtor cultural, revisor, enfim, Américo Mano, um querido professor, um querido amigo, vai falar conosco sobre o filme Em Algum Lugar do Passado, vai contar um pouco da sua trajetória poética, literária, da sua carreira como professor, um querido amigo a quem eu terei o prazer de receber na próxima sexta-feira. Então, Maria Helena, agradecendo muito a você e abrindo espaço para suas considerações finais. Ô, Erivelto, eu fiquei muito feliz de participar, porque você é uma pessoa que deixa a gente muito à vontade, entendeu? Então, assim, eu tenho dificuldade de falar em público, confesso isso, mas eu não tive essa dificuldade com você, porque realmente eu ganhei um amigo, você já é um querido, e eu me senti assim, muito bem, muita vontade. Quem não gosta de falar da própria vida, não é? Então, isso foi muito gratificante. E ainda de quebra, mostrei um pouquinho dos meus poemas aqui. Então, fiquei muito feliz com essa oportunidade que você me deu e te agradeço demais. O que você falou sobre mim, eu reporto a você, que eu também senti isso. Eu estava ansiosa e me senti super à vontade com seu carinho, sua gentileza. Enfim, muito obrigada. Eu agradeço demais. Projetos para o futuro. Certamente publicar o livro de poemas. Já fica aí a provocação. Eu não estava nem pensando nisso, mas agora, diante da reação das pessoas que nos ouviram, diante da qualidade dos poemas, certamente trabalhar na publicação dos textos. Muito obrigada, Erivelto. Fico Muito super obrigada. E só comentar que você, com o nome de compositor, logo me chamou a atenção. Meu pai era fã do Erivelto Martins. Ah, foi por causa dele mesmo, tá vendo? Verdade. Que legal, que legal. Muito Parabéns obrigado, pelo Maria seu Helena. projeto, viu? Parabéns. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que participaram hoje conosco, os convidados e convidadas que têm me prestigiado com a sua presença. É para mim motivo de muito orgulho, muita felicidade a cada vez que eu encontro uma pessoa a quem admiro, de quem gosto e que tem a oportunidade de conversar. E você hoje me proporcionou mais uma vez um momento inesquecível,
como estudante, como pesquisador, como professor, e, sobretudo, como um admirador de pessoas com uma trajetória como a tua. Foi realmente muito marcante. Muito obrigada a você. Eu que agradeço. Beijo Beijo grande. e até a próxima. Até a Tchau, próxima. gente. Boa noite a Tchau, todos e gente. todas. Boa Tchau, noite tchau. para todos. Beijo. Tchau, Maria Helena. Tchau.